Olá, tias, a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigada por estar participando do nosso curso online 3. Estou aqui para mostrar para vocês como utilizarem aí, né? Como fazer a ministração para as crianças aí usando os recursos visuais. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar, né? De uma forma resumida, é claro, o visual de Caim e Abel, né? A história de Caim e Abel, né? Que são esses visuais aqui que nós trabalhamos em um dos temas. Só que aqui eu quero mostrar para vocês, né, como que vocês podem trabalhar essa história, né, de Caim e Abel e ao mesmo tempo estar trabalhando o plano perfeito de Deus, né, o plano da salvação. Eu sempre recebo perguntas, né, perguntando assim, tia Kelly, qual que é a ministração do plano da salvação? Como que eu faço para ministrar o plano da salvação? Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, o plano da salvação, você não precisa se prender em uma história específica, somente aquilo ali, não. O plano da salvação é o plano de Deus para a nossa vida, para a vida de todo ser humano. Então, na verdade, toda ministração que você vai fazer, você vai trabalhar, você vai inserir, né? Você vai trabalhar o plano da salvação. Então, nós fizemos esses dois visuais, né? Fizemos o plano da salvação e fizemos Caim e Abel. Então, eu resolvi juntar os dois para você ver como que você pode estar trabalhando, né, em uma ministração. E aí, na ministração em PDF também, eu estou mandando para vocês, né, tudo descrito direitinho. E eu coloco, né, usar o coração vermelho do lado da frente, usar o coração preto, que são esses visuais do plano da salvação. Então, aqui eu vou fazer uma forma resumida para vocês verem como que vocês vão estar trabalhando a esse tema com as crianças, tá? Então, o tema proposto que eu coloquei na ministração, que eu estou mandando para vocês, né, em PDF, eu coloquei assim, as primeiras crianças. Pra gente começar trabalhando com as crianças, né, essa ministração você pode tanto usar, deixa eu pegar aqui, gente, tanto vocês podem usar para uma ministração na salinha, tá? Ou vocês também podem usar para ministrar na igreja, num culto infantil, tá? Então, não se prendam pensando que, eu só posso usar na salinha, eu só posso usar na igreja. Não. O que vai determinar é o tempo que você tem. Por exemplo, na salinha nós não temos muito tempo, né? Na salinha, geralmente é um ensino mais rápido, é algo mais, tem que ser mais abreviado. Então, você vai fazer de uma forma mais abreviada, dar um ensino mais rápido, tá? Então, você talvez não dá para você usar todo o contexto que eu mandei para vocês. Vocês podem fazer de forma mais resumida. Se for numa ministração no culto infantil, onde geralmente as ministrações, a pregação é um tempo maior, né? Você pode explorar um pouco mais. É claro que também num culto você não vai falar, porque senão as crianças não vão absorver. Você tem que ministrar, ter um tempo ali de um louvor. É claro que esse louvor tem que ser de acordo com a ministração que você está trabalhando, tá? Você faz ali uma dinâmica com as crianças e então você vai fazer tudo isso aí. Então na ministração você tem um tempo maior. Então você pode fazer tudo que eu mandei para vocês, tá? Então aqui eu vou tentar falar de uma forma mais abreviada, né? Pegando alguns pontos que eu coloquei na ministração, mas para vocês terem uma ideia. Então, eu aconselho vocês depois a lerem o PDF que eu estou mandando, a ministração. Vocês não vão decorar, vocês vão entender, vocês vão conhecer o contexto, a história, e depois vocês vão ser usados pelo Espírito Santo e ministrar para suas crianças, tá? Então, esse vídeo é mais para vocês conhecerem os visuais e como trabalhar com eles, ok? Então, logo no início, eu coloquei aqui no PDF, coloquei assim, né? Caim e Abel. Tema, as primeiras crianças, que tá lá em Gênesis 4, capítulo 1, né, do versículo 1 ao versículo 16, vai contar a história de Caim e Abel. Mas aí, eu não coloquei iniciando aí em Caim e Abel, nós temos que contar a história do início, né, como foi que surgiu essas primeiras crianças. E aí eu coloquei aqui, né, um versículo-chave que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Então, eu coloquei para vocês assim, ó, iniciei fazendo uma pergunta, né? Quem sabe, você vai virar para vocês assim, quem sabe de vocês, quem foram as primeiras crianças, né, que nós temos conhecimento, que a Bíblia nos relata? Alguém sabe me dizer quem são essas crianças? Será que era homem? Será que era menino, né? Na verdade, será que era menino? Será que era menina? Quem são essas primeiras crianças? Alguém que sabe me dizer? E você deixa as crianças ali, né, falarem, né, ver se alguém acerta. Talvez acertem, mas eu acho pouco provável. Porque, na verdade, essa história de Caim e Abel não é muito falada. Não sei
por qual motivo, né? Não é uma história assim muito comentada no meio das crianças, então talvez elas não saibam. Mas talvez ali no meio também tem alguma criança, uma ou outra, que vai saber te falar: ah, tia, Caim e Abel. E então você faz aquela festa: ah, parabéns, muito bem, isso mesmo, né? As primeiras crianças foram Caim e Abel. E hoje nós vamos conhecer a história desses dois, né? Desses dois rapazes, dessas duas crianças. Mas se alguém também não souber, ninguém souber, você fala: ah, então não se preocupe, é que vocês não sabem, mas a tia Kelly está aqui para contar para vocês. Eu vou ensinar para vocês quem foram as primeiras crianças. Vamos descobrir junto com a tia Kelly? Então, a nossa história, ela começa lá no início, né? Quando Deus criou o primeiro homem. Agora, o primeiro homem, vocês sabem quem é, não sabe? Aí eles vão dizer: todo mundo sabe quem foi o primeiro homem criado por Deus. Até porque é uma pregação que a gente sempre faz. Aí você vai dizer: isso mesmo, foi Adão. Adão foi o primeiro homem que Deus criou. Deus criou ele, né, do pó da terra. Deus criou o homem, ele formou, porque Deus criou um mundo perfeito. Deus, na sua sabedoria, na sua graça, ele criou todas as coisas. Criou as árvores, criou o mar, né? Separou o mar, né, da porção seca, da porção molhada, né, o céu. Fez as plantas, todos os tipos de planta, né? Fez todos os animais. Que animal será que Deus criou? Quem sabe me dizer algum animal? E eles vão participar falando. Porque é importante você deixar as crianças participarem, tá? Aí você fala: isso mesmo, Deus criou a girafa, o elefante, o porquinho, né? Deus criou o cachorrinho, os gatinhos. Todos os animais foram criados por Deus. Então, Deus, quando criou tudo, viu que tudo estava lindo, aquele jardim estava perfeito, um paraíso, um lugar maravilhoso de se viver. Deus olhou e viu o quê? Precisava de alguém para cuidar de tudo aquilo. Precisava de alguém para cuidar das plantinhas. Precisava de alguém para cuidar dos animais. E aí Deus então fez o quê? Deus criou o primeiro homem, Adão, a sua imagem e semelhança, né? A imagem de Deus, ele o criou, fez Adão. E aí Adão viu que todos os animais tinham uma companheira. Todos os animais, né, tinha alguém para estar ao seu lado, para viver com ele, né? E Adão viu que não tinha ninguém que parecia com ele. Adão então se sentiu sozinho, né? E aí Deus, que vê tudo, que conhece o coração do homem, viu que Adão precisava de quê? De uma companheira. E Deus então criou a Eva, isso mesmo. Deus criou Adão e Eva, e eles eram perfeitos, felizes, contentes. Adão e Eva, nem foi criado por Deus. Eles não nasceram crianças, já foram criados adultos. Deus criou Adão adulto e depois criou Eva, né? Então eles eram o quê? Eles eram perfeitos, felizes. Sabe por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus. Ele andava, né? Eles conversavam com Deus face a face. Diz a Bíblia que todos os dias de tardezinha, né, Deus vinha até o paraíso e conversar com Adão. Adão e Eva tinham um coração puro, feliz. Isso mesmo. Mas aí, sabe o que aconteceu, né? Um dia, Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus. Isso mesmo. Deus disse que eles poderiam fazer todas as coisas. Eles só não poderiam comer do fruto da árvore, né? Aquele fruto eles não poderiam. Mas Adão e Eva, né, não atentaram, não tomaram cuidado. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas, né, aquele homem, aquela mulher que Deus criou tão perfeito, né, agora já não estava mais tão feliz. Já não tinha um coração puro. Sabe por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Agora o seu coração estava sujo, né? O seu coração estava imundo, imundo com o pecado da desobediência. Sabe, crianças, toda vez que nós desobedecemos a Deus, os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor, o nosso coração também fica assim, triste, dolorido, sujo, apertado. Aquela dor é a dor do pecado. Sabe, Adão e Eva agora estavam assim, nem se sentindo culpados, se sentindo sujos, sentindo que eles tinham feito algo de errado, né? E eles realmente, sabe por quê? Porque eles tinham desobedecido. Deus nos ensinou a obedecer e Deus tem prazer em quando nós obedecemos. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles até tentaram se esconder. Sabe por quê, criança? Todas as vezes que nós pecamos, que nós fazemos algo de errado, a nossa primeira intenção, nosso primeiro desejo é esconder. Ficar caladinho, não contar para ninguém, né? Pensando que ninguém vai saber, que ninguém vai ver. Mas o nosso Deus, ele vê todas as coisas. E Deus viu que Adão e Eva haviam pecado. Então, quando Deus foi ali de tardezinha para conversar com eles, né? Adão estava escondido. E aí, Deus chamou Adão, cadê vocês? Né? Então, Deus, né, conversou com Adão e Adão falou, né, que tinha pecado. Aí, meus amados, algo aconteceu, sabe?
todo pecado tem a sua consequência. O pecado, né, nós podemos negar o pecado, mas se nós não negarmos a consequência dele, nós não podemos, né, evitar. Sabe o que aconteceu? Então aí, né, depois que eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Deus criou nós para vivermos no paraíso, com a glória de Deus, viver pertinho dele, mas por causa do pecado eles foram afastados. Toda vez que nós pecamos, né, Deus, ele é maravilhoso, ele pode nos perdoar, tá? Deus perdoou Adão e Eva, perdoou pelo pecado dele da desobediência, tá? Só que a consequência eles tiveram que sofrer, tá? Então, quando nós pecamos, se nós nos arrependermos, o Senhor, ele nos perdoa, ele é maravilhoso. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, ele nos perdoa, só que a consequência do pecado, nós vamos sofrer. E Adão e Eva, então, foram expulsos do paraíso. E aí Deus deu um castigo para eles. Deus diz assim, Adão, a partir de agora, então, você terá que trabalhar para sustentar a sua família. E disse, Eva, você, toda vez que for ter um filho, né, que for nascer um filho, você sentirá dor. Então, esse foi o castigo para eles. E aí, eles saíram do paraíso. E aí foi quando começou a primeira família, tá? Então, eles continuaram ali trabalhando, né, foram trabalhar. Adão trabalhava da terra para sustentar a sua esposa, né? E então Eva ficou grávida. Isso mesmo, Deus deu uma bênção para Eva, sabe? Ela pôde gerar, ter um filho. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Por isso que nós ficamos tão felizes quando vamos ter um filho, vamos ter um bebê. Então Eva estava feliz porque ela estava grávida. Era o primeiro filho do casal. A família estava iniciando. E aí foi que nasceu o primeiro bebê, né, de Adão e Eva, a primeira criança citada na Bíblia. Lembra que a gente perguntou quem era a primeira criança? A primeira criança que nasceu foi Caim, né? Então, Caim nasceu primeiro. A Bíblia diz que nasceu aquele menino bonito, né? Era um menino formoso. Eu fico imaginando Eva, né? Eva capaz que ficava admirando aquele nenenzinho, aquela coisa mais linda, mais fofa. Quem que gosta de brincar com o neném quando é pequenininho, né? Não é gostoso? Não é maravilhoso? Dá aquela vontade de apertar, de beijar? Então, Caim também era assim. Nasceu um bebezinho lindo, formoso. E eu imagino que Eva ficava toda admirada, né? E o que mais tinha ali era frutas e verduras, porque Deus tinha criado todas as frutas, todas as verduras. Então eu fico imaginando que Eva, né, o tempo todo dava frutinhas para Caim, né? Ele foi crescendo, né? E aí ele começava a comer um morango. Qual a fruta que vocês mais gostam? Tia Kelly ama abacaxi, melancia, morango. Tia Kelly gosta de quase tudo. Então eu imagino que Eva dava aquelas frutinhas ali para Caim, né? Então Caim também começou a amar o fruto da terra, né? Porque era gostoso as frutas. E diz a Bíblia então que Caim cresceu em meio àquele ali. E sabe o que aconteceu? Caim gostava tanto que Caim então, né, depois que ele cresceu, ele foi ser o quê? Ele foi ser agricultor. Isso mesmo, ele trabalhava onde? Ele trabalhava no campo, ele cuidava da terra. Olha, então eu imagino que ele ia, né, para a terra junto com o seu pai Adão, né, para cuidar, né, capinar o capim, tirar, plantar, né, plantar árvore, plantar mais frutas, mais verduras, né, e ele era feliz, ele amava o que ele fazia, tá? Então, ele foi ser o quê? O que ele foi ser? Agricultor. O que é o agricultor? Quem cuida da terra, do plantio, né? Quem planta as frutas e verduras, né? Quem é aqueles donos de fazenda que planta aquelas coisas assim, depois a gente compra para comer, não é? Tão gostoso? Então, ele gostava do campo, né? Tem muitas pessoas que gostam de viver no campo, né? Tem esse dom, tem esse amor. Então, Caim cuidava do campo, ajudava seu pai. Mas o tempo passou e Eva ficou grávida novamente. Isso mesmo. Agora, né, Eva teve um outro bebê, o segundo filho. Então, quais foram as duas crianças que nasceram primeiro? Caim e Abel. Então, o segundo filho de Eva chamou-se Abel. Isso mesmo. Só que Abel, né, ele já não era muito fã de cuidar da terra. Não, ele não gostava muito da terra. Ele falou, não, deixa esse aí para Caim. Caim gosta da terra. Eu gosto mesmo de quê? De animais. Nossa, quantos animais nós temos aqui, papai? Olha, eu gosto de animais. Eu quero é cuidar dos animais. Então Abel foi ser o quê? Ele foi ser pastor de ovelhas. Então, Abel, né, era o irmão mais novo e ele cuidava dos animais, né? Gostava de ficar com os animais no colo. Eu imagino ele correndo com as ovelhas, né, com os cachorrinhos. Então Abel cuidava dos animais. Ele foi ser
pastor de ovelhas. E aí, meus amados, eu fico imaginando, né, que Adão e Eva ensinavam as coisas para os seus filhos. Assim como o nosso papai e a nossa mamãe nos ensinam, né? Eu creio que Eva ensinava os seus filhos que nós devemos o quê? Adorar a Deus. Falava para eles, ó, meus filhos, vocês têm que adorar a Deus, o Senhor, porque nós fomos criados por Ele, né? A sua imagem, a sua semelhança. Eu imagino que Eva ensinava os seus filhos dizendo, olha, nós não podemos desobedecer ao papai do céu. Nós não podemos desobedecer a Deus, deixar Ele triste, sabe por quê? Porque Deus quer que nós sejamos obedientes, que nós o amamos, que nós façamos o melhor para Deus, porque Eva conhecia Deus face a face. Então eu imagino que ela, né, falou para os seus filhos que Deus era um homem bom, né, mas que Deus gostava que nós fôssemos obedientes, porque Eva sabia a consequência de desobedecer a Deus, de desobedecer às ordens do Senhor, e ela não queria que seus filhos fossem assim. Então eu imagino que Eva, né, ensinou os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, falava para eles, ó, meus filhos, tem que ter um bom coração, né, tem que amar o próximo, né, tem que amar o seu irmão, né. Então Eva ensinou os seus filhos o bom caminho, porque ela não queria que os seus filhos, né, vivessem de forma errada, que tivesse consequência. Assim como o seu pai e sua mãe te ensinam, criança. Quando eles falam algo para vocês, é porque o papai e a mamãe querem o seu bem. Eles não querem que nada de ruim aconteça para vocês. Quando o papai e a mamãe chamam a sua atenção, ele quer que vocês sejam o quê? Sejam prósperos, abençoados. Deus nos ensina a amar a Ele, acima de todas as coisas, né? Deus quer que nós o respeitamos, o adoramos, né? E aí, Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele. Mas como que nós vamos ser obedientes ao Papai do Céu se às vezes nós não estamos obedecendo nem o papai e a mamãe? Tem como? Não tem, né? Então nós precisamos obedecer também o papai e a mamãe. Sabia que tem um mandamento que diz que honra o papai e a mamãe para que viva muitos dias na terra e viva dias felizes? Então é um mandamento de Deus. Deus assim ordenou, crianças, tá? Porque a vontade de Deus é que tenha comunhão conosco. Mas se nós não formos obedientes, isso não vai acontecer, né? Lembra o que aconteceu com Eva? Por causa da desobediência? Então, aqui tem criança desobediente? Não, claro que não, né? Se tiver, vamos orar para que ela seja obediente, tá? Aí, sabe o que aconteceu? Deus, então, né? Aquelas crianças começaram a crescer ali e Eva ensinava para eles. Aí, eu faço uma pergunta para você. O que você faz para agradar uma pessoa quando você ama alguém? Será que você dá presente? Você compra algo que ele gosta? Olha, tem muitas formas de nós agradecermos a alguém, né, quando nós amamos, né, de adorar alguém. E então Eva ensinava os seus filhos que eles precisavam o quê? Adorar o Senhor. E naquela época, né, para adorar a Deus, eles faziam o quê? Sacrifícios, isso mesmo. Eles apresentavam algo para Deus, né? Naquela época, eles faziam os altares, né, e apresentavam uma oferta a Deus. Hoje, nós não colocamos um altar, mas nós chegamos diante do Senhor, ofertamos o nosso coração, ofertamos o nosso tempo, a nossa oração, o nosso jejum. Então, é uma forma diferente. Mas naquela época, eles faziam o quê? Faziam um altar e faziam uma oferta, uma oferenda a Deus. E então, depois que eles cresceram, eles então, né, os dois irmãos, eles foram fazer o quê? Uma oferta a Deus. Isso mesmo. Primeiro foi Caim. Né? Primeiro foi Caim fazer uma oferta ao Senhor. O que Caim fazia? Quem lembra? O que Caim era? Ele era o quê? Ele era, né, agricultor. Ele cuidava o quê? Né, de frutas, de verdura. Então é isso que ele gostava. Ele amava essas coisas. Então ele resolveu o quê? Preparar uma cesta bem bonita e ofertar ao Senhor. Ele levou a sua oferta diante de Deus, levou até o altar, né, frutas, verduras, as coisas que ele colheu do campo, e ele levou até o Senhor. Mas o seu irmão, não, o seu irmão resolveu ofertar outra coisa. O que será que ele resolveu ofertar? Quem sabe me dizer? Vocês têm ideia? Ele também preparou o seu altar, tá, para levar a sua oferta. Mas o que ele fazia? Quem lembra? Ele era o quê? Ele era agricultor? Vocês acham que ele era agricultor? Não, eu falei para vocês que ele era o quê? Pastor de ovelhas, isso mesmo. Então, o que ele fez? Ele pegou o melhor do seu cordeiro, recém-nascido, novinho, perfeito, porque ele queria dar o seu melhor para Deus. Então, ele pegou um dos seus carneiros ali, né, novinho, né, e ofertou ao Senhor, colocou diante do seu altar. E aí, sabe o que aconteceu? Será que o Senhor recebeu essa oferta? O que vocês acham? Olha, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de
Abel, isso mesmo, né? Deus recebeu a oferta de Abel, mas Deus recusou a oferta de Caim. Será por quê? Será que é porque Deus não gosta de frutas e verduras? Vocês acham que é isso? Não, não é isso. Sabe por quê, meus amados? Deus diz, né, que nós devemos ofertar com o nosso coração, com alegria. Tudo que nós fazemos para o Senhor, temos que fazer de bom coração, com alegria, né, de vontade, de alma e espírito, de verdade. E aí diz a Bíblia, né, que Abel chegou diante do Senhor e ofertou o seu melhor, com o coração contrito, quebrantado, né, querendo realmente adorar o Senhor. Mas diz a Bíblia que Deus conhecia o coração de Caim. O coração de Caim não era um coração puro. Os dois tinham aprendido as mesmas coisas de sua mãe. Os dois tinham aprendido a adorar a Deus em espírito e em verdade. Os dois tinham aprendido a dar o melhor para Deus. Mas Caim resolveu fazer do seu jeito, né? Caim não fez como Deus queria. Caim resolveu fazer do seu jeito. Deus não recebeu a oferta, não é porque eram frutas, não é porque eram verduras, é porque Deus conhecia o coração de Caim e viu que o seu coração estava endurecido, um coração mau. Então, quando Deus aceitou a oferta, né, do seu irmão, né, de Abel, diz a Bíblia que Caim, né, caiu o semblante. Caim ficou com o rosto triste. Sabe quando a gente fica triste, que muda a fisionomia? Então, isso aconteceu com Caim, né? Ele ficou, né, abatido. E Deus viu, sabe por quê? Porque Deus vê todas as coisas. Deus vê quando nós estamos felizes, Deus vê quando nós estamos tristes. Então, Deus viu que o coração de Caim estava o quê? Estava triste, pesado. E Deus disse assim, ó, Caim, será que se você não ofertasse, nem como tem que ser, eu não receberia a sua oferta? E olha, tem mais, o pecado está batendo na sua porta. Cuidado, né? Não aceite, né? Recuse, né? Não aceite. Sabe por quê? Porque se nós deixarmos, o pecado ele vai entrar e vai nos dominar. Então Deus avisou para ele. Deus falou, olha, o pecado está querendo, né, bater na sua porta. Não deixe o pecado entrar, não. Muitas das vezes, crianças, né, quando nós, né, vamos fazer algo de errado, o Espírito Santo, né, fala, olha, isso está errado. Olha, não olha na internet. Olha, não minta para o seu pai, não minta para sua mãe. Não faça isso que você quer fazer escondido na internet. Olha, isso é errado. E aí nós olhamos e falamos, tô nem aí. Você deixou o pecado entrar. Deus está te avisando, não faça isso. E o pecado, então, entrou no coração do seu irmão, né? Abel, de Caim. Caim, então, deixou que o pecado dominasse a sua vida. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia, então, que depois, né, Caim estava com o coração apertado, né? Caim estava contrariado, né? E sabe o que aconteceu? Caim estava com raiva do seu irmão, né? Ele não tinha feito nada. Era ele que tinha feito errado. Era ele que estava com o coração duro. Sabe o que ele deveria fazer? Ele devia orar ao Senhor. Senhor, tira esse sentimento de mim. Senhor, não deixa eu ter raiva do meu irmão. Não deixa eu ter ciúmes, né? Isso não vem de Deus. Sabe, crianças? Ciúmes, inveja, sentimentos de briga, de raiva, isso não vem de Deus. Toda vez que isso bater no seu coração, afaste. Olha, fala, Senhor, tira esse sentimento de mim, não deixa eu pecar, não. Senhor, não deixa eu pecar. Ele deveria ter feito isso, mas não. Sabe o que ele fez? Ele chamou o seu irmão para irem passear no campo. Chamou ele para ir passear. O seu irmão tinha um bom coração, nem imaginou o que se passava na mente do irmão dele. E eles foram para o campo. Diz a Bíblia que lá no campo eles começaram a brigar. Caim começou a brigar com Abel. Começou a bater nele, dar soco, tá? E a briga foi tão feia. Sabe o que aconteceu? Caim matou Abel. Que coisa triste, né, crianças? Tudo por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toda vez que nós pecamos, né, é como se nós morremos. Algo de ruim acontece dentro de nós. E sabe, toda vez que nós pecamos, nós afastamos do Senhor. Abel, né, tinha um coração bom, mas Caim deixou o pecado dominar ele. E por causa do pecado, ele fez algo tão mal diante, né, de Deus. Ele fez algo tão ruim que foi acabar com a vida do seu irmão. Que coisa triste. Agora a morte estava instalada. O pecado estava instalado. E agora o que ele queria fazer? Ele queria fugir.
Ele queria sair dali. Diz a Bíblia que ele saiu então e deixou o irmão dele ali. Mas o nosso Deus vê todas as coisas. Deus vê o nosso coração feliz porque um irmão está feliz. Deus vê o nosso coração contente quando alguém recebe algo e nós ficamos contentes também. Mas Deus vê o nosso coração quando nós ficamos endurecidos. Deus vê o nosso coração quando nós ficamos com inveja do colega porque o colega tem uma bicicleta e nós não temos. Deus vê o nosso coração quando nós vemos que alguém ganhou uma bola e nós não ganhamos, né? Vê se nós ficamos tristes ou se nós estamos felizes por aquela criança, né? Nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Assim diz a Bíblia. E então Deus perguntou para ele assim: Caim, cadê o seu irmão? E Caim, né, escondeu. Caim nessa hora, sabe o que Deus queria? Deus queria que ele confessasse o seu pecado. Quando Deus perguntou para ele: Caim, cadê o seu irmão? Deus queria que ele falasse assim: Senhor, eu fiz algo de errado, Senhor, me perdoa. Eu fiz algo terrível, né? Eu não consegui resistir, eu fiz algo de errado, eu matei meu irmão, mas me perdoa, Senhor, eu estou arrependido. Deus queria que ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Sabe o que ele fez? Ele falou para Deus assim: será que eu, por acaso, sou guardião do meu irmão? Outras palavras, eu sou babá do meu irmão, né? Eu que tenho que cuidar dele. Mas Deus falou assim: Caim, o sangue do seu irmão está clamando, né? Olha, Caim, você pecou. E a consequência é que a partir de agora você vai viver fugitivo, sabe? Caim teve que receber a consequência. Caim agora tinha que viver fugitivo. Ele agora não ia poder ficar perto da sua mãe, não ia poder ficar perto do seu pai. Sabe por quê? Porque ele havia pecado. Ele havia pecado e o Senhor avisou para ele. A Bíblia diz então que ele viveu o quê? Foragido, né? Deus diz que ele foi castigado por isso. Deus perdoou, mas a consequência do pecado dele jamais, né, teria como ele fugir. E a Bíblia diz então que ele viveu fugitivo, errante pelo caminho. Sabe, crianças, a gente também às vezes peca. Às vezes nós também cometemos erros, falhas. Às vezes não matamos ninguém como ele fez, mas às vezes matamos com a nossa boca, quando nós xingamos alguém, quando nós falamos palavra feia, quando nós respondemos o papai e a mamãe. Tudo isso estamos matando alguém. Tudo isso fere o nosso coração e nos afasta da presença de Deus. Deus não quer que nós fiquemos separados dele, sabe? A Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados. Se nós fizer algo que entristece o coração de Deus, se o seu coração ficar triste, abatido, se você estiver em pecado, você hoje pode o quê? Você hoje pode confessar os seus pecados, falar para o Senhor: Senhor, purifica o meu coração, traz alegria de novo, perdoa os meus pecados. Sabe por quê? Porque Deus, ele viu que nós éramos pecadores, né? E ele enviou Jesus para nos perdoar os pecados. Deus enviou Jesus, o seu único filho, para que os nossos pecados fossem perdoados, que nós pudéssemos chegar diante de Deus. Deus não quer que nós vivemos no pecado, não, ele não tem prazer no pecado. Ele quer que nós vivemos com o Senhor, que nós aceitamos Jesus e vivemos com ele. Sabe, criança, quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós convidamos Jesus: vem perdoar os meus pecados, me purifica, me perdoa, me livra de todo mal, ele é fiel. E a Bíblia diz que nós então temos o nosso coração transformado. Aquele coração sujo, né, que vivia com tristeza, agora tem um coração transformado, porque nós agora nascemos de novo. Como um bebezinho nasce, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos nascendo de novo para o Senhor, tá? E é isso que ele quer, porque ele quer que nós façamos o quê? Deus quer que nós vamos morar juntinho dele, lá no céu. Isso mesmo. Só que o pecado não entra no céu. Para nós morarmos com o Senhor, nós temos que ter o coração puro, transformados. Então nós precisamos de quê? De aceitar o Senhor Jesus, né? Caim teve a oportunidade de se arrepender. Caim teve a oportunidade de pedir perdão para o Senhor, mas ele não fez. Mas hoje nós também temos a oportunidade de nos arrependermos de tudo que nós fazemos de errado e pedir perdão para o Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de aceitar o Senhor e pedir: Senhor, vem fazer morada no meu coração, vem transformar o meu viver, eu quero estar com o Senhor no céu. E aí, se você fizer isso, o Senhor ele vai entrar no seu coração. E nós agora vamos viver uma vida com o Senhor. Nós agora vamos começar a crescer como uma ervinha, né? Que nasce pequenininha e ela vai crescendo, 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 até ficar uma árvore bonita. Assim nós também, quando nós aceitamos o Senhor, nós não fazemos coisas certas, mas aí nós começamos a fazer uma coisinha de cada vez. Começamos a ler a Bíblia, a buscar, né, estar na presença do Senhor, e nós vamos crescendo, 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 até chegar à estatura de varão perfeito, até chegar, né,
diante do Senhor, falar, Senhor, meu coração é puro, né? E o Senhor deixa nós morarmos com Ele. É isso que o Senhor quer. Deus quer nos ensinar com a história das primeiras crianças, que foram Caim e Abel, que nós precisamos ter um coração puro para chegar diante do Senhor. Criança, se você hoje, né, você encontra em situação que às vezes não está agradando o Papai do Céu, você pode orar ao Senhor e falar, Senhor, me aceita, me perdoa os meus pecados, faça de mim uma criança nova, né? Que eu possa ser uma criança que faça a vontade do Senhor, me ajuda. Amém? E aí o Senhor te receberá. Glória a Deus. Tia Kelly quer orar, né? Pedindo a Deus que abençoe você e a sua vida e que te dê força. Vamos orar com a Tia Kelly?